Quando a riqueza é o fim, você chegou nela, e agora? E agora? Eu quero o carro dos meus sonhos. Aí você consegue. Comprou, e agora? Aí você comprou a casa. E agora? Aí você tem as bolsas mais caras, os relógios mais caros. E agora? E aí vai descobrir que nada disso te fez feliz. Porque a riqueza deveria ser não vista como algo fim, mas como um meio para algo. Meio para ajudar, meio para dar condição, meio para restaurar, transformar, meio para transformar. Né? E as pessoas usam o dinheiro como um fim em si próprio. Né? Quantas pessoas eu conheço que quiseram todo o dinheiro do mundo, ganharam um dinheiro, lá se mataram. Ou então se esforçaram tanto para ser ricos, e aí é o que mais existe. Trabalhou tanto, dedicou tanto ao dinheiro, ao trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho. Quando chegou lá e olhou para trás, não tinha mais um filho perto, não tinha casamento, não tinha saúde, não tinha emoção, só tinha dinheiro. Eu vejo isso, pessoas que perderam, não consegue mais saborear nada, conquistas. Ela troca de carro, é mais um carro, ela faz uma viagem de executiva e não lembra a época que estava na econômica, apertada. A pessoa chega num hotel bom, onde te tratam bem, não lembra quando estava numa pousada. Não que seja ruim, mas eu tô falando assim, a coisa fica tão natural. E eu que tô passando por uma cirurgia, a gente é lembrado disso. Fala, como é você levantar sem ter dor? Como você tomar um banho tranquilo, sem ter ajuda? Aí quando você tá no momento de dificuldade, você fala... E aí eu faço esse exercício assim. De gratidão. Tem dia que você tá tomando um banho quentinho tão bom, você fala, cara, isso que essa vida que eu tenho agora, eu sonhei durante muito tempo. Eu não posso achar que isso é normal, né? E aceitar isso, vou ter isso pra sempre, né? Principalmente quando você já perdeu em algum momento, né? E até que vai ter pra sempre, mas eu sei de onde eu vim. Porque se eu não esquecer de onde eu vim, eu vou valorizar onde eu cheguei. E por que as pessoas esquecem de onde vem, você acha? Isso é neurológico. Isso é humano. É um tipo de... Toda meta conquistada, todo nível conquistado, em 3 meses, 4 meses, aquilo já vira o chão. E ele vai querer mais, ele vai querer mais, ele vai querer mais, vai querer mais, indefinidamente vai querer mais. Até onde a ambição é boa e onde ela fica ruim? Porque você ficar estacionado é ruim também. É ruim, péssimo. Mas você sempre querer mais e não estar satisfeito com o que tem também é ruim. Como a gente sabe medir isso? São duas palavras bíblicas que a gente usa muito: insatisfação e inconformismo. São diferentes. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com o que você tem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar o quão boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz: não seja conformado com o que está acontecendo, pode ser melhor. Mas a Bíblia também diz que os insatisfeitos, os lamurientos, já foram tidos pelas mãos do próprio diabo. Então, assim, cara, nós viemos de muito baixo. Nós tínhamos uma casinha de 70 metros, né? Que não tinha coluna, era só tijolo. Alvenaria Imagina estrutural. um prédiozinho de 3 andares que não tem coluna de concreto, é só tijolo. Se tirar a parede, cai o prédio. Nossa. Nosso primeiro foi assim. E éramos muito satisfeitos. Felizes. Mas nós fomos para lá, tinha a meta do maior. Mas éramos satisfeitos, nós amávamos aquele lugar, gratos, né? Talvez a palavra seja gratidão, né? Aí fomos para um de 138 metros. Entramos no 138 metros, uma satisfação, uma alegria, mas já tinha o próximo. E aí, anos depois, fomos de 220. Então, 220, gratidão, piscina de raia, 4 vagas na garagem e tal, uma gratidão, mas já tinha o próximo, inconformado, a gente sabia que podia mais, e já tinha uma casa, tá entendendo? Então, a gente sempre esteve muito satisfeito com tudo que a gente tinha. Mas sempre com aquele inconformismo. Pode ser ainda melhor. Mas é ruim você chegar num ponto que você está satisfeito já? Eu vou contar um testemunho sobre isso. Quando nós chegamos no apartamento de 200 metros, era outubro, exatamente 17 de outubro de um ano específico. E nós entramos no apartamento que era o sonho da nossa vida. De frente a um parque ecológico. Também para quem comia arroz com macarrão, com arroz com ketchup. E deixava um tênis para abastecer o carro, né, amor? E quando nós entramos, logo depois, 2 meses depois, nós fazemos sempre nosso mural da vida extraordinária, das metas para o ano seguinte. Imagens do que nós queremos para aquele ano. Para todas as áreas da vida. Era um carro novo, uma viagem. Faturamento da empresa, saúde, filho, espiritualidade. A gente coloca todas as áreas nesse mural de sonhos. A gente faz isso desde que nós casamos. Temos 26 anos de casado. E quando chegou nesse final do ano, eu fui montar o meu mural e eu entrei em crise. E eu disse assim...
que eu vou colocar? Eu disse, não, eu entrei em crise até mesmo espiritual, se eu tô sendo ingrata. Acabei de estar no apartamento dos sonhos. Já vou colocar outra coisa. Por que eu tenho que colocar outra coisa aqui? Não, meu Deus, isso não faz nenhum sentido pra mim. Não quero, eu tô feliz, isso aqui é muito mais do que eu sonhei. Ou pensei, aí ele olhou pra mim e disse assim, a mente humana não funciona assim. Toda vida que eu não tenho um próximo nível de conquista, seja em qualquer área da vida, quando me falta ambição, falta um combustível pro crescimento, pro desenvolvimento. Falta motivo de viver. Falta motivo de viver. Já cheguei, por que, que eu vou acordar cedo? Por que, que eu vou me esforçar? Alimentar, treinar, intensidade estudar. no trabalho, conhecimento. Se você não tem o próximo nível, você realmente para de crescer. E aí, na mesma hora que ele falou isso, ele disse assim, amor, faça o seguinte, só por um exercício, vai lá, só por um treino, se provoque. Trate o sentimento que está aí dentro de não merecimento, e aí é onde eu queria puxar, né? Porque o que impede você de dizer assim, Camila, é você dizer pro Paulo, eu preciso sempre ter o próximo nível. E aí a gente se esbarra num negocinho que nós chamamos de crença de merecimento. Foi o que aconteceu para mim, bateu na minha crença de merecimento, ali era o meu teto. Porque eu não preciso almejar mais financeiramente. Mas por que não almejar um casamento melhor? Por que não almejar, ambicionar mais saúde, um corpo mais musculoso? Casamento melhor, o pessoal tá pensando assim, então vou me separar e... Não, é o mesmo casamento. O Homer já pensando assim, né? Como assim? Não, amigo. Ambicionar o meu casamento melhor, o meu corpo melhor. Por que não ambicionar? Cara, eu vou correr uma maratona, uma meia maratona. Eu vou ter um objetivo. Crescendo. A Bíblia diz, né? Eu tenho um pós-doutorado, ela tem 12 especializações. Mas a gente acredita muito na Bíblia. A Bíblia diz que um povo sem uma profecia, uma palavra de futuro, ele morre. Qualquer pessoa, isso é neurológico. Quando você não tem razão, um objetivo de futuro, olha, nós temos 3 tempos. Passado, presente e futuro. Onde é que as pessoas estão vivendo? Passado. E aí está na depressão, melancolia, saudosismo. Outros estão no presente. Estresse, ansiedade, fazendo. E outras... estão só no futuro. Ansiosas. Sonhando, ansiosas, medrosas. Quando a gente consegue viver os 3 tempos, um pouquinho no passado e aprender com o que aconteceu e celebrar o que aconteceu. Mas pouquinho da minha vida, do meu tempo, 5%. 60% no presente. Amando, vivendo, fazendo amor, passeando, trabalhando, ajudando. E 25%, 30% no meu futuro, olhando para um futuro extraordinário. Nós sonhamos com os nossos netos há 10 anos. 10 anos. Nós sonhamos nossos filhos adultos desde antes de casar. A gente sonha, nós temos sonhos para todas as áreas da vida. Então todo dia a gente acorda animado, porque tem alguma coisa para conquistar. Agora, quando a tua mente não tem nada para conquistar, por que acordar? Por que me alimentar bem? Eu não tenho nada, não tenho para onde ir, não tenho um destino, não tenho futuro, não tenho destino. Então fica na cama. E o corpo começa a amortecer, o corpo começa a morrer, a psique começa a desligar. E você vai morrendo antecipadamente, inflamando o corpo antecipadamente. Vilela, existe uma dor generalizada, né, que chega a nós dois, do estilo de vida de autossabotagem. Pessoas que estão constantemente se autossabotando. Elas até têm algum desejo de viver alguma coisa, mas elas se sabotam procrastinando, elas se sabotam comendo, elas se sabotam bebendo, elas se sabotam com estilo de vida disfuncional, não dormindo, vício e estresse, se sabotam não buscando conhecimento, um estilo de vida de sabotagem. E quando a gente mapeia qual é o padrão de comportamento por trás desse padrão, sempre falta objetivos claros do próximo nível. Então, como não tem um porquê bom o suficiente, ela para no meio do caminho. É assim, ou culpa do passado, cheio de culpa. Muita culpa, então eu não mereço ser feliz. Se eu sou culpado, eu preciso prisão e não premiação. Se eu sou culpado, eu mereço punição e não as benesses. Se eu sou culpado, a pessoa carrega muita culpa do passado. É esse tipo que ela fala. Ou então aquela pessoa que não tem objetivos. Visão de futuro nenhum. Aí é o fim.